Vida e obra de Henri Fayol. Henri Fayol nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris. Aos 19 anos, formou-se em Engenharia de Minas, indo trabalhar em indústria de mineração de carvão e aço, onde desenvolveu toda a sua carreira. Começou como engenheiro e terminou como diretor da mesma empresa, salvando uma situação muito difícil. Criou o Centro de Estudos Administrativos, onde se reuniam semanalmente pessoas interessadas na administração de negócios comerciais, industriais e governamentais. Fayol desenvolveu um conjunto de princípios da administração geral. Considerava útil para toda situação administrativa, em qualquer tipo de empresa. No prefácio de seu livro, afirma que a administração constitui um fator de grande importância na direção dos negócios, de todos os negócios grandes ou pequenos, industriais, comerciais, políticos, religiosos ou de qualquer outra índole. Seu livro, A Administração Geral e Industrial, somente foi publicado quando tinha 70 anos e está dividido em duas partes. A primeira trata da importância do ensino da administração e a segunda sobre os princípios e elementos da administração. A partir da Primeira Guerra Mundial, o fayolismo adquiriu um impulso de popularidade, tornando conhecido como a Escola dos Chefes. Assim como Taylor, Fayol dedicou sua vida à introdução do método científico na administração das empresas. Entretanto, enquanto Taylor realizou os estudos partindo das funções dos operários, chegando à atribuição de gerência, Fayol realizou suas pesquisas no sentido inverso, seguindo uma hierarquia do topo para a base da pirâmide. Outra diferença entre os dois autores diz respeito à supervisão. Taylor defendia o controle dos operários por diversos supervisores, cada um especializado em um aspecto da tarefa dos operários. Já Fayol defendia o conceito de unidade de comando, onde o operário deve ter apenas um chefe. As 6 funções e os 16 deveres. Fayol distinguiu 6 funções empresariais como conjunto de operações que toda empresa possui. 1. Função técnica. É a função relacionada com a produção de bens ou serviços da empresa. Fayol não considerava a capacidade técnica como a função primordial da empresa. 2. Função comercial. É relacionada com a compra, venda e permuta de matéria-prima e produtos. Como ele mesmo disse em seu livro, a habilidade comercial, unida à sagacidade da decisão, implica profundo conhecimento do mercado e da força dos concorrentes. Grande previsão e, nas empresas importantes, aplicação cada vez mais frequente de combinações. 3. Função financeira. É a função que trata da produção e gerência de capitais. Para Fayol, o capital é necessário para toda e qualquer atividade da empresa, pois sem capital não é possível pagar os funcionários, adquirir matéria-prima e etc., sendo condição essencial de êxito acompanhar constantemente a situação financeira da empresa. 4. Função de segurança. Visa proteger os bens e as pessoas de problemas como roubo, inundações e obstáculos de ordem social como greves e atentados. 5. Função da contabilidade. É relacionada com os registros contábeis e revela a situação econômica da empresa, sendo um poderoso instrumento de direção. 6. Função administrativa. Coordena e sincroniza as demais funções. É distribuída dentro dos níveis hierárquicos. O ritmo da administração é assegurado pela direção com o fim de conduzir a empresa. Desta forma, Fayol definiu os 16 deveres do administrador. 1. Assegurar a cuidadosa preparação dos planos e sua rigorosa execução. 2. Cuidar para que a organização humana e material seja coerente com o objetivo, os recursos e os requisitos da empresa. 3. Estabelecer uma autoridade construtiva, competente, enérgica e única. 4. Harmonizar atividades e coordenar esforços. 5. Formular decisões de forma simples, nítida e precisa. 6. Organizar a seleção eficiente do pessoal. 7. Definir claramente as obrigações. 8. Encorajar a iniciativa e o senso de responsabilidade. 9. Recompensar justa e adequadamente os serviços prestados. 10. Usar sanções contra faltas e erros. 11. Manter a disciplina. 12. Subordinar os interesses individuais ao interesse geral. 13. Manter a unidade de comando. 14. Supervisionar a ordem de material e a ordem humana. 15. Ter tudo sob controle. E 16. Combater o excesso de regulamentos, burocracia e papelada. Para o desenvolvimento de cada função, Fayol considera necessário um conjunto de qualidades pessoais. Essas qualidades são: 1. Físicas. Saúde, destreza e vigor. 2. Intelectuais. Aptidão para compreender e aprender. Discernimento.
Força e agilidade intelectual. 3. Morais. Energia, firmeza, coragem de aceitar responsabilidades, iniciativa, decisão, tato e dignidade. 4. Cultura geral. Conhecimentos variados. 5. Conhecimentos especiais, relativos à função. E 6. Experiência. Conhecimento prático. A importância dos elementos constitutivos da capacidade depende da natureza e a importância da função, bem como do tamanho da empresa. Se nas empresas rudimentares são reduzidas a extensão das capacidades, nas grandes empresas são exigidas inúmeras capacidades, mas como existe a divisão de funções, cada agente desempenha parte delas. Fayol procurou medir a importância relativa de cada função em cada nível da empresa, o nível hierárquico. Mostrou que a capacidade técnica é a principal capacidade dos chefes inferiores de uma grande empresa e dos chefes das pequenas empresas, e que a capacidade administrativa é a principal capacidade dos grandes chefes. Em resumo, a capacidade técnica domina a base da escala hierárquica, enquanto a capacidade administrativa domina o topo. E, à medida que alguém se eleva na escala hierárquica, a importância relativa da capacidade administrativa aumenta enquanto a da capacidade técnica diminui. Princípios gerais da administração. Com o objetivo de descrever a capacidade administrativa, Fayol desenvolveu 14 princípios de administração, afirmando que eles não significavam uma rigidez, sendo, pois, maleáveis e suscetíveis de adaptar-se a todas as necessidades. Os chamados princípios de Fayol, princípios gerais de administração, devem ser considerados como critérios ou prescrições genéricas. São eles: divisão do trabalho, que implica na separação dos poderes; autoridade e responsabilidade. Autoridade implica em responsabilidade, devendo haver sanção, recompensa ou penalidade no exercício do poder. Disciplina. Respeito às convenções estabelecidas entre a organização e seus empregados. Implica em obediência, assiduidade e no respeito, entre outros. É, pois, indispensável que haja bons chefes em todos os graus hierárquicos, que as convenções sejam tão claras e equitativas quanto possível, que as sanções sejam aplicadas. Unidade de comando. O empregado deve receber ordens de apenas um superior. O princípio da autoridade única explica que a dualidade de comando é a fonte de um conflito. A unidade de direção. Deve haver um só chefe e um só plano para um grupo de atividades que tenham o mesmo objetivo. Existem também os interesses gerais. Esses interesses gerais devem agir de forma superior aos interesses individuais. A remuneração do pessoal. A remuneração deve ser justa e garantir a satisfação para os empregados e para a empresa. Centralização é a concentração da autoridade em uma só pessoa. Hierarquia ou cadeia escalar. Linha de autoridade do escalão superior ao inferior. As comunicações dentro de uma cadeia escalar se dão através de uma via hierárquica. Ordem. Um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. Tem também um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Equidade. A equidade se trata da justiça, do tratamento justo para cada pessoa, de acordo com o seu comportamento. Estabilidade do pessoal. É necessário que exista uma estabilidade, pois, de acordo com a movimentação do pessoal, se torna uma equipe muito descuidada, uma equipe que não tem uma continuidade naquele objetivo, naquele negócio, na tarefa que estão realizando. Iniciativa. A iniciativa vai aumentar o zelo e a atividade dos agentes e o espírito de equipe. Desenvolve a manutenção da harmonia dentro da força de trabalho, porém, sempre é bom ressaltar que deve haver aquele chefe. Acabou? Críticas à obra de Fayol. As críticas feitas a Fayol dizem respeito à sua pouca originalidade na definição dos princípios gerais de administração. Sua concepção da organização dá ênfase exagerada na estrutura. Há ainda uma insistência pela utilização da unidade de comando e centralização da autoridade, denotando assim a influência das antigas concepções militares e eclesiásticas. Ressalta-se ainda a importância que o autor dá para a hierarquização, permitindo assim a iniciativa por parte do funcionário, somente dentro da faixa da pirâmide onde ele se insere. Seu racionalismo
visa o ponto de vista técnico e econômico, como meio de atingir a eficiência máxima. E ainda por cima, ele faz uma abordagem incompleta da organização, desprezando a organização informal. Obrigado. Conforme que Avenato, deve-se considerar ainda. Contudo, corta aí. Contudo, tais críticas não chegam a apagar a importância dela para as bases da moderna teoria administrativa. Olha aí, manezão. Rapaz, aí. Um brindinho. Bora. Opa. Rafael. Pega que vocês odeiam. Cadê o outro carro? da da da